Dentro da série Instituto Gunnar Vingri, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o profeta Naum. Continuamos nosso estudo das Sagradas Escrituras, estudando livro por livro, e agora estamos no estudo do livro do profeta Naum. No resumo explicativo deste livro, precisamos entender que o profeta Naum viveu na mesma época dos profetas Abacuque e Sofonias. E o livro de Naum praticamente é uma poesia, em uma linguagem toda especial, cheia de figuras, mas falando sobre o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive, capital da Assíria. Isso em castigo contra esta nação, pela sua crueldade, e também soberba contra Deus, achando que no tempo que foi o império e teve força para dominar, subjugar, destruir muitas nações, isso era devido a eles mesmos e aos seus ídolos. E Deus agora então traz o seu juízo sobre esta nação, a nação de Nínive. Também como o castigo e livramento do povo Israel, o seu povo. Se formos ver o título ou tema para este livro, seria A Destruição de Nínive. Para aqueles que gostam de saber guardar datas, isto situa-se aproximadamente entre 630 a 620 anos antes de Jesus vir. Lembremos que Nínive, ali na Síria, na Mesopotâmia, é uma das primeiras cidades da civilização. Saindo a família de Noé da arca, desceram aquela região da Caldeia, Mesopotâmia, e ali estabeleceram as primeiras cidades, e Nínive é uma dessas cidades. Muito bem, algumas considerações mais preliminares. A palavra Naum significa consolo. Este é o significado do nome de Naum. O livro de Naum, vamos entender, podemos dizer que encerra ou consiste em algumas poucas mensagens bem definidas no livro bem curto. No primeiro capítulo, por exemplo, nós teremos uma descrição bem forte da natureza de Deus, do seu poder, a sua ira em operação, mas também a sua justiça, e isso para condenar os ímpios. Já no capítulo 2, o livro mostra para nós o Senhor citando a condenação da cidade de Nínive. No capítulo 3, Deus apresenta as razões, os pecados do seu juízo contra Nínive, mas observe que encerra dizendo que agora sim o povo dele, Israel, teria paz, teria prosperidade, teria também motivos de livramento e de alegria entre eles. Muito bem, algumas características desse livro de Naum. É um dos poucos livros na Bíblia que se refere ou se dirige a uma nação estrangeira. Ela não está voltada, a mensagem do livro de Naum, para o povo de Deus, o povo de Israel, não. A maioria dos profetas falava primeiramente com o povo de Deus, primeiro Israel ou Judá, a Jerusalém, a cidade. Mas observe que Naum está direcionado quase que exclusivamente para os ninivitas. Isto junto com outros livros, como o livro que vamos estudar daqui a pouco, numa próxima oportunidade, Obadias, que se dirige ao povo de Edom,
e Jonas. Lembrem-se que Jonas também foi toda uma história em que o panorama e o objetivo eram uma mensagem a Nínive, capital da Assíria. No tempo de Jonas, uma oportunidade de bênção, proposta de arrependimento para serem livres de um juízo que estava por vir. E agora já é diferente. Em Naum, Deus já está determinativo. Virá o juízo, não haverá mudança da sua sentença. Observe outra época, um tempo, oportunidade, aproveitaram. Mas nas gerações seguintes esqueceram do que Deus tinha ensinado e voltaram à violência, à maldade, e agora o juízo é certo em castigo sobre eles. Muito bem, outra característica interessante do livro de Naum é que a apresentação da poesia, infelizmente, quando se traduz de uma língua original em que a palavra foi escrita e vir até os nossos dias, milênios depois, em uma língua totalmente nova, há uma perda da qualidade da poesia, porque o que foi escrito, por exemplo, em hebraico, para chegar até nós, o hebraico daquela época não é tão bem conhecido assim, e esteve passando por outras línguas até chegar ao português de hoje. Assim, aquele estilo de poesia que vinha sendo trazido pelo profeta Naum não alcança, ou não é alcançado esse estilo nos dias de hoje. Mas vocês percebem que tem uma forma bonita de expressar a palavra de Deus, e vindo isso também enriquecido com uma linguagem figurada extraordinária, própria daqueles tempos do hebraico. Indo mais à frente em algumas considerações iniciais, vamos observar que há livros da Bíblia que no Novo Testamento são citados, repetidos, geralmente muitas vezes mencionados, como o profeta Isaías, mas Naum não tem citação praticamente nenhuma, a não ser quando Paulo usa uma expressão que está em Romanos, que é igual a de Isaías 52, verso 7, quando fala sobre os pés formosos. Ó, quão formosos os pés daqueles que trazem boas novas. Palavra de Isaías, capítulo 52, verso 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Interessante que Isaías 52 fala contra a Síria, e Naum fala também contra a Assíria, e agora já é em um juízo acontecendo sobre esta nação. Pelo que observe que Deus não falou para Nínive, para a Assíria, uma vez só. Deus vinha falando continuamente. Deus é longânimo, é misericordioso. É notória a mensagem de Jonas para Nínive, mas lembre-se de Isaías. E agora, infelizmente, em Naum a palavra é decisiva de um castigo sobre um povo muito violento. Muito bem, indo agora para o texto bíblico propriamente dito, observemos no capítulo 1, o verso 1, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. Quem lê estas palavras vai perguntar o que significa peso, seria a sentença de Deus sobre Nínive. Livro da visão de Naum, o profeta, o Eucosita. Observem, dá este nome que caracteriza o profeta Naum, como natural de Elcós, uma cidade, mas que até hoje ninguém sabe afirmar exatamente onde é. Deve ser em Judá ou Benjamim, já que as 10 tribos, a nação e o povo e o território de Israel já não estava mais tendo
cidades formadas pela destruição que a Assíria trouxe sobre as 10 tribos. Muito bem, continuando, lendo os primeiros versos, o verso 2 diz assim: o Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor Deus toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Uma expressão bem diferente de outros tantos textos da Bíblia, que falam de misericórdia, longanimidade, mas aqui também está realçando a ira de Deus. Mas observem, não é essa que vem primeiro. Primeiro vem a atuação da sua misericórdia. Mas, no tempo devido, não havendo arrependimento, não havendo mudança de comportamento, uma conversão a Deus, Deus é juiz. E a ira, a vingança dele, a retribuição do mal realizado é certo. Salmo 73, o salmista fala de que os ímpios vão prosperando. Mas ele não deve ter lido Naum, não. Se ele lesse Naum, ele não ia falar aquilo que ele escreveu lá no Salmo 73, nos primeiros versos, mostrando que Deus demorava a trazer juízo sobre os ímpios. Mas não se iludam, Deus é juiz no tempo certo, Ele atua. E observe que essas palavras, o Senhor é Deus zeloso e que toma vingança, são palavras que Moisés também citou fortemente em Deuteronômio capítulo 4, em Deuteronômio capítulo 5, como também em Êxodo capítulo 20, a expressão do próprio Deus, que Ele é um Deus zeloso e que toma vingança, traz a retribuição a cada um nos males que faz até a 3ª e 4ª geração. Ainda observem que a sua misericórdia atua até 1000 gerações dos que o amam e guardam os seus mandamentos. Mas a ênfase de Naum não é longanimidade e misericórdia de Deus. A ênfase de Naum é o Senhor pronto a trazer o seu juízo, trazer a condenação para o ímpio. E esta palavra também é repetida lá em Deuteronômio no capítulo 32, como vemos em Romanos e outras expressões, quando Deus diz: a mim pertence a vingança. Ele é o juiz de todos nós, pelo que não cabe a nós fazer juízo nem justiça contra ninguém. Cada um deve ceder, dar espaço a Deus para agir nas nossas questões, nas nossas causas contra alguém. Ou Paulo chegou a dizer mesmo, por que cada um de nós não sofre o dano e não vamos levantar questões contra os nossos próprios irmãos? A Deus pertence. E Paulo fala daquela forma de retribuir o mal com o bem, e não mal por mal. Não, dá o bem. É como acender brasas vivas sobre a cabeça daquele que te fez mal. Continuando ainda em Naum, no 1º capítulo, verso 3, lemos: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Façamos uma pausa nesse início do verso. Observe que Deus é tardio em irar-se, expressão que Moisés também usou quando ele viu o Senhor passando na sua glória e o contemplou pelas costas, e falou de um Deus longânimo, um Deus tardio em irar-se, mas grande em força, a mesma expressão de Moisés, algo próprio da personalidade de Deus. Aqui Naum também fala desta forma: ao culpado não tem por inocente. Se lemos outra palavra no Novo Testamento, temos a expressão: Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem planta, isso mesmo ele colhe. E se ele planta o mal, vai colher certamente o mal. Mas se planta o bem, vai colher o bem. No que para nós é o incentivo de permanecermos na fidelidade a Deus e fazendo o bem, primeiramente, principalmente aos domésticos da fé,
expressão de Paulo. Observemos ainda o verso 3, quando fala: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são um pó dos seus pés. Verso 4, ele repreende o mar e faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Ele faz um quadro como Deus levantando na sua ira para poder ir contra aquele que é ímpio, aquele que é transgressor, aquele que oprime o inocente, aquele que toca nos seus ungidos, como disse ele, é como tocar na menina dos seus olhos. Então, quando Deus se levanta em ira, quem pode parar diante do furor da sua ira? Tudo estremece. Os montes mais notáveis, como o Carmelo, a expressão aqui colocada, o Monte Carmelo, como também Bazã, região lá do outro lado do Jordão, leste do Jordão, tudo treme quando Deus vem agir contra o ímpio, em especial quando vem trazer livramento para o seu povo. Continuando, no verso 6 diz a palavra que eu já expressei: quem parará diante do seu furor? Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Observe que essas palavras não são só daqui. Encontramos no Pentateuco, em Êxodo, Deus mesmo falando, Moisés referindo-se a Deus, em Hebreus, nosso Deus é um fogo consumidor, também em Malaquias, quem suportará o dia da sua vinda, outra expressão, e assim temos várias expressões bíblicas falando isso. Quando Deus se levanta, irado, quem pode livrar-se? E observe que é uma constante do livro de Joel. Deus vem como fogo devorador. Quem vai estar de pé quando ele passar? São formas que expressam Deus no seu juízo contra os ímpios, para que em nós também haja temor. Não se pode brincar com Deus, não se pode. Quando ele cobrar, a cobrança é forte, porque também os seus atos de misericórdia e a extensão da sua longanimidade já foi ao extremo. Quando ele vier, ele já vem cheio de razão para trazer o castigo ao ímpio. Continuando nessas palavras, ainda que Deus é este furor, este fogo consumidor, coisa tremenda, olha que bonito o verso 7. O Senhor Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ao mesmo tempo que fala de uma ira, de uma coisa terrível, ao mesmo tempo Deus, vamos dizer assim, torna terno ao pensar, ao mencionar aqueles que nele confiam, aqueles que nele esperam. Deus é bom, uma fortaleza para aqueles que nele confiam, a fortaleza no dia da angústia. Os extremos de Deus. Mas observe, se formos colocar Deus como alguém cheio de ira ou alguém cheio de amor, parece que a balança desse lado pesa mais forte. Deus tem prazer em usar de bondade, de benignidade, e a expressão diz que ele é amor. E nunca vemos a situação dizendo que Deus é ira. Deus se ira, mas Deus não é ira. Deus é amor. Deus é compaixão. Mas não falta a ira também. Repito o verso 7, o Senhor Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Assim observe numa distribuição em temas ou subtemas do livro de Naum, até esse verso 7, nós temos o profeta falando da natureza de Deus e o seu juízo. Fala da sua personalidade, coisas próprias dele mesmo. Continuando, em frente, nós vamos ter a partir desse verso 8, Deus falando diretamente sobre a ruína de Nínive. Assim leio
o verso 9, inicialmente. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Observe que essa palavra é falada contra Nínive, a Assíria. Quando nós relacionamos estas palavras com Isaías, no tempo do rei Ezequias, aí nós entendemos. Porque a Assíria, Nínive, o seu rei, mandou cartas para Ezequias, zombando de Deus, comparando Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus de Israel, com os ídolos das nações que ele já tinha destruído. E aí, observe que parece que Deus demora a responder, ainda que para Ezequias Deus falou na hora, sobre o juízo sobre a Síria. Mas aqui observem, Deus pergunta: que pensais vós contra o Senhor Deus? Ele mesmo vos consumirá de todo. Naquela época, o exército da Assíria foi destruído por um anjo só, que numa só passagem eliminou 185 mil do exército assírio. Pronto. Deus deu resposta naquela época. Mas agora o juízo vem sobre toda a nação, e não só o exército que estava ali acampado contra Jerusalém e zombando de Deus. Mais à frente, no juízo contra Nínive, vamos ao verso 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Deus determinou. Observe que não há palavra de uma oportunidade, uma forma de escape. A destruição é decretada. Continuando ainda, verso 14. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado. Da casa do teu Deus exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Olha que palavra forte. Se lá com Jonas Deus disse: não hei de ter misericórdia da grande cidade de Nínive, onde estão 120 mil almas, que não sabe discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda. Mas observe que a medida da injustiça de Nínive já estava transbordante. Agora Deus não fala mais nada disso. Já não são inocentes. Agora sabe discernir o que é certo e errado e não voltaram-se para o Senhor, terão seu castigo. É aqui nesse verso 15 agora que temos a expressão: eis sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz. Essa palavra, no meio dessa sentença contra Nínive, é dirigida praticamente a Judá, ao povo de Deus, como que dizendo: agora sim está chegando a notícia boa do livramento de Israel, porque o seu inimigo estava debaixo do juízo de Deus. Tanto que na continuação do verso 15 se diz: celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti, ele é inteiramente exterminado. Observe a atuação de Deus em juízo e livramento do seu povo. Mas entendamos isso: a Assíria agiu grandemente, terrivelmente contra o povo de Deus. Se muitos foram assolados, sendo eles ímpios, tiveram a sua própria sentença. Agora, se são eles justos, observem que haverá a ressurreição do último dia, conforme Isaías bem frisou, e estudamos também recentemente em outros profetas. Então, nada se perdeu para o justo, mas aquele que fez o mal contra o justo terá condenação, terá o mesmo fim, só que sem a promessa de uma ressurreição melhor ou para bem. Portanto, Israel deveria se alegrar, porque agora o seu inimigo, aquele que o destruiu,
estava sendo destruído sem nenhuma esperança para dias futuros. Atenção às emissoras coligadas. Deem agora os seus prefixos. Você sintoniza Rádio Grata Nova, transmitindo de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, Brasil. Acesse o nosso site na internet www.horadadecisão.com. Jovem, quando te oferecerem drogas, seja sábio. Diga não. Voltamos a apresentar A Hora da Decisão. Continuando a palavra, conforme também disse anteriormente, palavras essas de Romanos no capítulo 10, verso 15, e também Isaías 52, são lugares que temos citações referentes a isto. Continuando um pouco mais, entrando no capítulo 2, continua ainda o Senhor falando a respeito da queda de Nínive, e o assunto é: a cidade será devastada. Assim, já no primeiro verso do capítulo 2, o destruidor está diante de ti, guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Observem que, ainda que a palavra geral de Naum seja contra Nínive, esta palavra dos versos 1 e também do verso 2 cabe mais a Israel, como um povo que estava debaixo de uma opressão e injustiça e destruição, que deveria estar atento ao que Deus estava fazendo, porque o Senhor iria, depois de julgar as nações inimigas, trazer a excelência prometida para o seu povo. Como observem que isso prefigura o final dos tempos. Vai o povo de Deus caminhando nessa terra, debaixo de muitas lutas, aflições, injustiças, e parece que o Senhor não age em nosso favor. Conforme vemos em Daniel, a palavra de Deus diz que o povo dele é socorrido com um pequeno socorro. Mas, entretanto, vamos estar atentos. A excelência virá quando nós herdarmos os lugares celestiais após a vinda de Jesus, o seu juízo e a destruição de todos os inimigos do povo de Deus, os que não confiam no Senhor nosso Deus. Então, precisamos entender, Israel vem sofrendo, porque também deve um pouco. Lembremos de palavras anteriores, quando o Senhor Deus disse do seu povo: por inocente não te terei totalmente, porque ainda havia transgressão no meio do povo, e o Senhor vinha corrigindo, ainda que com vara de disciplina e não vara de destruição. Mas chegará o tempo em que desfrutaremos da excelência. Como o povo de Israel atravessou o deserto em grande dificuldade, mas não faltou nada, porque Deus supria tudo, mas no deserto, lugar hostil, tinha também nações que sempre estavam contra o povo de Deus. Mas paciência,
vamos entrar na terra prometida, onde mana leite e mel. Observe a figura disso aqui apresentada. Continuando falando no capítulo 2 sobre a destruição da cidade, são usadas palavras descritivas de toda a peleja de uma guerra. Notemos, por exemplo, no verso 3, os escudos dos teus valentes estarão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tochas no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Verso 4, os carros se enfurecerão nas praças, e tochas correrão como relâmpagos. Expressões figurativas, como que descritivas de uma cena de guerra. E o verso 5, este se lembrará das suas riquezas. Eles, porém, tropeçarão na sua marcha. As riquezas que alguém poderá lembrar, querer defender ou nisso se apoiar, não vai servir para nada a riqueza daquele que está no dia da condenação de Deus. Ainda mais à frente, o verso 6, as portas do rio se abrirão e o palácio se derreterá. Verso 7, e Uzabe está descoberta, será levada cativa, as suas servas a acompanharão, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, elas, porém, fogem agora. Parai, parai, clamar-se-á, mas ninguém olhará para trás. Observem que não haverá livramento. O rio vai estar abrindo as portas, em vez de dificultar a passagem dos inimigos, vai até a facilitar a passagem dos inimigos. Os palácios se derreterão. Uzabe, uma palavra difícil, os eruditos não conseguem traduzir ela de uma forma convincente. Cada um pensa uma coisa, que esse nome refere-se a uma rainha que vai estar saindo da cidade desolada, ou a própria nação, o povo, que vai se deslocar, fugindo da cidade, em miséria, ninguém quer saber de voltar, por causa da destruição que ela está. Por isso que diz assim, Uzabe será levada cativa, ou é o povo, ou é a rainha, gemendo como pombas, batendo em seu peito. Ainda que alguém clame, verso 8, parai, parai, ninguém quer parar, todos querem fugir de Nínive, por causa da destruição. No verso 8, quando se fala Nínive, desde que existe, tem sido como um tanque de águas, vamos entender que a cidade de Nínive, como eu falei no princípio, é uma das primeiras cidades do mundo, sempre foi citada como uma cidade de uma quantidade enorme de pessoas, muito grande, sempre com uma grande população, mas agora a destruição está determinada. Ali não ficará ninguém. Os que conseguirem fugir não querem nem olhar para trás, querem ir embora, sumir daquele lugar. O verso 9, no seu início, continua a destruição de Nínive, dizendo, saqueai a prata, saqueai o ouro. Ali há provimento, há riqueza para muita gente levar como despojo. Essa expressão do verso 9 do capítulo 2. No verso 11, onde está agora o covil dos leões e as pastagens dos leõezinhos? Onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse? Quando a gente lê assim, poderá não ter sentido a palavra, mas é a forma figurada de falar. Leão fala de majestade, de rei. Leõezinhos são os nobres daquela nação, tanto o rei como os nobres, os príncipes, todos eles vão estar desalojados dos lugares das suas pastagens. Cidade rica, cidade onde a nobreza por muitos séculos e milênios esteve habitando folgadamente, mas agora leões e leõezinhos, reis e príncipes, não tem mais lugar de morada em Nínive.
na Assíria. É assim a palavra falando sobre a nobreza. Continua dizendo no verso 12: o leão, o rei, arrebatava o que bastava para os seus filhotes e estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus embaixadores. Para quem sabe da história da Assíria, o Império Assírio era temido porque era muito mau. Os seus prisioneiros eram tratados com rudeza, até mesmo uma maldade terrível, em tortura, em morte, para todos eles. Pelo que agora Deus fala que o rei ajuntava a sua presa, mas agora a presa está livre e não vai existir mais leõezinhos e nem vai ter embaixadores dessa nação percorrendo outras nações. Indo ao capítulo 3, a terceira parte e terceiro capítulo do livro de Naum, no juízo de Deus contra Nínive, o Senhor ainda apresenta as razões a mais na transgressão ou da transgressão de Nínive, pelo que o juízo viria desta forma. No verso 1, nós lemos: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Observem esta expressão, chamando Nínive de cidade ensanguentada, cheia de mentiras, de rapina e de roubo. Porque é uma nação que prendia, dominava, escravizava, torturava, matava todos os povos. E agora chegou a visitação de Deus em juízo. A palavra no verso 2 começa: estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas, e os cavalos atropelam, e os carros vão saltando. Verso 3: o cavaleiro levanta a espada flamejante, e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos, e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos, por causa, diz o verso 4, dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias. Então o Senhor vai apontando também isso. Além de violência, roubo, também, observem, feitiçaria. Muito bem, continuando, juízo de Deus contra Nínive, o Senhor recompensando a ela do que ela fez para os outros. Verso 5: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor Deus dos exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. Ela que se gloriava tanto na sua força, no seu poder e na multidão que morava ali, uma cidade das mais antigas do mundo. Entretanto, agora Deus ia mostrar que ela não era nada em que se pudesse gloriar. Continuando ainda, verso 7: e há de ser que todos que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Ainda à frente, no verso 8, Deus pergunta: és tu melhor do que No-Amon, que está situada entre rios, cercada de águas, tendo pois planado o mar, e ainda o mar por muralha? Paremos, vamos entender a expressão. Deus está contra Nínive e fala com Nínive, pergunta a Nínive: por acaso você é melhor, é mais forte do que a cidade de No-Amon? É a cidade de Tebas, no Egito, cidade muito grande, fortaleza. O próprio mar lhe servia de proteção, porque ninguém chegava lá, por causa do mar que servia a ela de fortaleza no Império Egípcio. Mas
essa cidade já foi destruída, visitada por Deus, conforme já estudamos em Isaías, em Jeremias, Deus falando que certamente Nabucodonosor iria descer ao Egito e as suas cidades seriam julgadas e destruídas por causa da idolatria que ali havia. E pergunta o Senhor, Nínive é forte e melhor do que essa cidade chamada com este nome, Amon? Não. Nínive não era cidade de praia, é cidade interior. Não tinha um mar por proteção. Então, muito mais facilmente seria conquistada. Continuemos no verso 9, Deus diz que essa cidade no Amon era forte, tinha ajuda. Diz no verso 9 assim, Etiópia e Egito eram a sua força, e essa não tinha fim. Put e Líbia foram teu socorro, todavia ela foi levada, foi para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados. Está referindo-se àquela cidade forte do Egito. Acabou-se. E o que será de Nínive? Se ela não é melhor, então, se Deus está julgando e prometendo uma destruição, certamente virá sobre essa cidade. O verso 14 diz, tira águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas. Isso falando de que a cidade seria cercada e já poderiam estar preparando, armazenando água para no tempo que viesse o cerco contra a cidade, tivesse de onde tirar água para beber. Porque senão, nem água para beber teria a cidade de Nínive. Verso 15, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. É o princípio do verso 15. Muitas formas irrepetidas de Deus falar que vai trazer a destruição de muitas formas. E a cidade será destruída. No final do verso 15, para entendermos, diz assim, multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. A cidade sempre se gloriou de ter muita gente, isso já foi citado anteriormente. A cidade sempre foi um tanque de águas, multidão de povos habitavam ali. E Deus está falando, pode multiplicar, como a locusta, as lagartas que se multiplicam grandemente, os gafanhotos que são sem número na sua multiplicação. Pode multiplicar-se. Entretanto, tudo isso será para quê? Uma destruição ainda maior. É o verso 18. No final, quando diz, o teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa ajuntá-lo. Lendo o início do verso 18, os teus pastores dormitarão, ó rei da Assíria, os teus ilustres deitar-se-ão, o teu povo se derramará pelos montes, sem que quem possa ajuntá-lo. Não adianta, não tem livramento. Se Deus, repito, disse, em Nínive, 120 mil que não sabe discernir a mão esquerda da mão direita, agora Deus não está considerando quantos tem lá. Pode multiplicar em milhares e milhares. Agora o juízo é certo. A multidão dos que estiverem lá não serão poupados. Notem a diferença. Um tempo em que Deus não levava em conta a ignorância do povo nas suas transgressões, mas agora não. Deus já não está chamando de inocentes. Já tem uma culpa. Já tem um conhecimento de um caminho que devem estar andando. Portanto, 120 mil almas, ou muito mais, não importa, serão destruídos. E termina o verso 19 dizendo, não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa, todos que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Então observe, capítulo 3 destaca entre tantas palavras as falhas, a injustiça, a opressão dessa nação contra outras nações, e termina assim, quem passar por ali vai ver a destruição
uma destruição que não tem remédio, uma enfermidade que não tem cura, e todos eles vão bater palmas, satisfeito, porque quem é que não sofreu com essa cidade? Então, na verdade, todos os povos, de alguma forma, foram atingidos pela maldade da nação da Assíria, sua capital Nínive. Então, quem passasse ali está satisfeito, vendo agora o juízo de Deus contra aquele povo assim, tão feroz. Aí está o livro de Naum. Observemos qual a lição prática que podemos tomar para nós, em meio a toda a obra de Deus, até mesmo corrigindo o seu povo. Deus é juiz. Ele quer salvar o seu povo, como quer salvar todos os povos. Mas quando Deus traz a correção, não tem mais remédio, porque o tempo da longanimidade já passou, e na sua ira não há quem possa resistir. Nos convida esta palavra a ser mais confiante em Deus, a perseverarmos em fazer o bem, porque haverá uma recompensa, e a recompensa para quem faz o bem é o tempo de alegria, conforme vimos no verso 15, citado anteriormente, aqueles que trazem a boa notícia, para que o povo se alegre na recompensa do bem feito, mas também sabendo, crescendo em temor e em tremor diante de Deus, porque quando Ele vier cobrar as falhas, a desobediência, os pecados, a injustiça, aí também o Senhor é grande. Ninguém pode parar diante do furor dessa sua ira. Convite ao temor, um descanso para continuarmos a fazer o bem, porque há recompensa no final dos dias. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.